De verdade que, ultimamente, eu acho que eu nunca mais vou pensar de Nabucodonosor como eu pensava antes. Eu terminei de ler alguns capítulos do livro de Daniel e queria compartilhar essa impressão que eu tive. Né? Quando a gente fala de Nabucodonosor, a gente sempre tem aquela impressão, um rei mau, um rei malvado, um rei muito orgulhoso, um rei que maltratava as nações, que fazia torturas, etc. E realmente era assim. Só que tem algo interessante nesse livro que eu nunca tinha assim prestado atenção com tanto detalhe. E então acaba que no capítulo 2 tem uma pessoa no reino de Nabucodonosor que se chama Daniel. Daniel ele é judeu do cativeiro de Babilônia, né? Todo Israel foi levado cativo à Babilônia e Nabucodonosor era rei de Babilônia. Então esse jovem era muito inteligente e tinha talentos, dons dados por Deus, né? De interpretar sonhos e poder ter uma sabedoria para aconselhar e coisas muito lindas. Acabou que um dia que aquele homem teve um sonho, só que ele não quis falar qual era o sonho para os astrólogos, os adivinhos que ele tinha no reino dele, e somente Daniel foi capaz de mostrar o que é que ele tinha sonhado e também o que significava o sonho. Bom, e Daniel reconhecia: olha, rei, não sou eu, mas é o Deus a quem eu sirvo, ele pode mostrar o mais profundo do coração. Ele pode mostrar as coisas que realmente estão ocultas. E Nabucodonosor fica tão impressionado. Eu não vou dizer o que é o sonho, vocês vão ter que ler, não vou dar detalhe disso agora. Mas ele ficou tão impressionado que ele reconhece um certo poderio desse Deus de Daniel. Só que ele não considera como o Deus dele. Ele sempre fala o Deus de Daniel, o Deus de fulano de tal, o vosso Deus. Né? Ele nunca considera como o Deus dele. E, e no capítulo 3 acontece uma situação interessante com três amigos de Daniel, que é o Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí acontece outra situação intrigante. O mesmo rei, Nabucodonosor, que tinha visto que o Deus de Daniel era tão grande, ele parece que essas coisas se esqueceram, parece que ele esqueceu esses detalhes muito rápido. E ele mandou fazer uma estátua de ouro muito alta, né? Na nossa medida seria como quase 27 metros de ouro puro. E as pessoas tinham que adorar essa estátua. E falou, as pessoas que não adoram essa estátua, ao tocar a trompeta, a buzina, essas pessoas vão ser lançadas no lago de fogo. E os três amigos de Daniel, que amavam a Deus assim como Daniel, decidiram não fazer caso a isso. E eles não se inclinaram. E aí, todo o decorrer da história acabou que esses jovens foram descobertos. E o rei Nabucodonosor ficou bem bravo. E aí ele diz assim: olha, eu vou dar uma última oportunidade para vocês, eu vou tocar de novo essa buzina e vamos a ver se vocês não vão se inclinar para adorar a minha estátua, oh meu Deus. E aí o jovem diz: olha, rei, a gente não tem nada o que dizer sobre esse assunto, porque nós não vamos fazer isso. E Deus é poderoso para nos livrar da sua mão, ó rei. E se ele não quiser, igualmente nós não vamos adorar os seus deuses, nós vamos adorar só a Deus. E a Bíblia diz que o rei ficou tão bravo. Nabucodonosor cambiou o estado do rosto dele, com tanta raiva. Falou: joga esses três jovens na fornalha de fogo. E mais, aumenta 7 vezes mais esse fogo. Ele estava tão irado. E parece que ele tinha se esquecido. Nabucodonosor se esqueceu do Deus de Daniel, como havia revelado para ele o sonho dele, coisas do futuro que ia acontecer, o que ia acontecer depois do reino dele. Tinha se esquecido de tão grande era esse Deus. E que fácil é um coração orgulhoso esquecer de coisas tão importantes que Deus nos ensina. O coração orgulhoso é perigoso. O coração orgulhoso fica cego. Você se vê mais do que deve ver. Você se vê muito mais alto do que realmente é. E vê Deus bem mais pequeno do que ele realmente é.
E ele se esqueceu rápido disso e mandou aquele jovem ser jogado naquela fornalha. Bom, também não vou entrar em tanto detalhe, o caso é que eles entraram lá e Deus realmente livrou aqueles meninos. E ele ficou impressionado por uma segunda vez. Impressionado. Daí, nesse ponto da história, talvez você pense, bom, agora sim, Nabucodonosor acho que entendeu o recado de Deus. Acho que agora Nabucodonosor vai reconhecer a grandeza de Deus e vai se inclinar diante de Deus e vai deixar todos aqueles deuses falsos. Será que aconteceu isso? Sabe, aqui no capítulo 3, Deus faz esse livramento tão grande de Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei acaba dizendo assim, porque quando eu me lembro, eu queria ter ouvido outra coisa, mas a gente não ouve sempre o que quer. E aí Nabucodonosor fala, bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Mas não é o Deus dele ainda. Ele é tão duro de coração, aquele homem é tão duro de coração que ele vê as coisas de Deus acontecendo com várias pessoas que amam a Deus e ele não se rende. Você pensa assim, que coisa impressionante. Você vê uma pessoa passar no meio de uma fogueira, no meio de um fogo, de uma fornalha e sair vivo, sem ter nem cheiro de queimado, nem o fio do cabelo queimado. E ainda assim você permanecer numa dureza de coração. De repente na sua vida não esteja passando esse estado, né? Mas pode ter acontecido tantas coisas que Deus quis revelar o poder dele para você e você não quis abrir seu coração. Tá cego? Você se vê mais do que deve ver e você vê Deus menos do que ele realmente é. Mas aí acontece uma coisa muito impressionante, que realmente eu nunca tinha parado para pensar, nem ver dessa maneira. No capítulo 4, sabe quem começa escrevendo e falando? É o Nabucodonosor. No capítulo 4, no meio do relato de Daniel, o capítulo 4 é o testemunho de vida do Nabucodonosor. Ele mesmo está falando, ele mesmo está redatando, ele está ali dizendo o que aconteceu com ele. Ele começa dando o testemunho dele. É como se você entregasse o microfone agora para o Nabucodonosor e dissesse, conta aí o que aconteceu com você no fim dos seus dias. E ele começa a contar. Mas as palavras de Nabucodonosor já são diferentes. Ele já começa a falar meio diferente. Olha só o que ele fala aqui. Capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Paz? O que está acontecendo aqui? Ele deseja que todas as nações da terra possam escutar o testemunho dele. É tão impressionante o que ele passou, que ele deseja que todas as pessoas do mundo possam escutá-lo. Por meio dessa mensagem que eu estou te dando, eu estou ajudando a que essa mensagem de Nabucodonosor chegue para você hoje. No versículo 2, Nabucodonosor diz assim, me pareceu bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Daí, com isso, ele começa a contar o que aconteceu com ele. Para um resumo grande, ele estava no palácio dele, teve um dia que ele teve outro sonho, e nesse sonho se mostrava uma árvore grande, e etc., que muitas árvores, muitas coisas se abrigavam debaixo dessa árvore,
E mais um dia essa árvore foi cortada e ficou somente a raiz dela. E essa raiz não apodreceu e nem morreu, senão que essa raiz ficou aí. E o rocio do céu, o orvalho do céu caía sobre esse tronco, esse pedaço de raiz, por 7 tempos. E ele fica intrigado e chama todos os astrólogos e adivinhos dele de novo. E entre eles estava Daniel. E só Daniel soube, como sempre, só Daniel soube a interpretação desse sonho. E falou: rei, esse sonho fala a respeito do Senhor, que o Senhor vai ser cortado e por um tempo o Senhor vai estar debaixo do céu como um orvalho por 7 tempos, até que o Senhor reconheça que o céu governa e que o Deus Altíssimo é Deus sobre todos os deuses, é rei sobre todos os reis, é Senhor sobre todos os senhores desse mundo aqui. Até que o Senhor reconheça, se humilhe e reconheça. E aí o que aconteceu? Um dia Nabucodonosor estava aí. Bom, se eu tivesse ouvido isso, né? Talvez eu teria bastante medo, bastante temor. E talvez você possa pensar, e aí o que fez o Nabucodonosor? Como é que ele reagiu? Não fez nada. A Bíblia fala que ele não fez nada. E Daniel, que era amigo dele, porque era conselheiro dele também, Daniel fala assim: rei, eu te recomendo, eu dou uma sugestão, sugerência em espanhol, eu dou uma sugestão, se arrependa, rei, se arrependa, volte, vai, faça justiça, proceda de uma maneira certa, se arrependa. Mas não se vê uma atitude do rei para arrependimento. Não se vê. O coração dele era tão duro que ele preferiu continuar aí, não? E aí a Bíblia fala que um dia ele estava lá no rei dele e começa a ver todo o esplendor que havia no reino dele. E ele fala: olha só, essa grande Babilônia que eu construí com a força das minhas mãos. E aí, de repente, ele escuta um som do céu. Fala: Nabucodonosor, seu reino é tirado de você agora. E a Bíblia fala que esse homem começou a ficar meio esquisito da cabeça. O coração dele mudou. A maneira dele mudou. Esse homem começou a comer erva do campo. Começou a comer mato, igual boi. A Bíblia fala que cresceram penas sobre ele. As unhas cresceram. Não foi só um estado de loucura. O corpo dele foi modificado, o coração dele mudou, tudo mudou. E esse homem passou 7 tempos. A Bíblia não fala se eram 7 anos, 7 meses, 7 estações, não sei. Fala de 7 tempos. E esse homem, totalmente fora de si, humilhado, o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor. E ele passa esses 7 tempos assim. Quando termina os 7 tempos, é restituída a inteligência dele outra vez, a sobriedade, o corpo dele voltou ao normal, e aí algo sacode no mais profundo de Nabucodonosor. E eu gosto desses últimos versículos aqui. Nabucodonosor fala assim, versículo 35. Não, o versículo 34 adiante. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra.
Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. E o versículo 37 diz assim: agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos Reis, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Agora, Deus Altíssimo é o Deus do Nabucodonosor. É muito provável, que realmente ele tenha se arrependido. E você já parou para pensar na fama de Nabucodonosor? E de repente, quando a gente chega lá no céu, vê o Nabucodonosor lá. Nabucodonosor, você está aqui? Que graça é essa? Tão grande, que um rei tão perverso, tão orgulhoso, Deus possa dar uma oportunidade de se arrepender. Eu sei que muitas pessoas vão estar me ouvindo e vendo esse vídeo. E ela tem duas caras da moeda. Aqueles que amam a Deus e aqueles que o coração ainda é muito orgulhoso e muito duro. Sabe? Mas Deus é tão maravilhoso, tão cheio de graça, que Ele pode fazer um orgulhoso passar pelos 7 tempos. Os 7 tempos de Deus é o tempo perfeito dele para quebrar o nosso orgulho, para mostrar que Ele é Deus e que não há ninguém mais forte, mais poderoso do que Ele. E Ele sabe abater aqueles que andam na soberba. A Bíblia fala em Salmos que Deus olha de longe ao altivo, mas dá graça ao humilde. Que graça é essa de ter quebrantado Nabucodonosor ao ponto de reconhecer que realmente só existe um Deus verdadeiro? O que é que você vai decidir? O que é que você vai decidir quando terminar de ouvir esse vídeo? Você também se humilhará diante do Deus dos céus e da terra e vai reconhecer o poderio dele e vai dizer: sabe, eu quero que tu sejas também o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que toma conta da minha vida. Ou você vai continuar nos teus caminhos, pensando da tua maneira, vivendo a vida ao teu modo e terminará humilhado. Hoje é o dia de que você tenha que escolher. Deus é Deus e é maravilhoso. E a misericórdia é tão grande dele que nos permite até poder escutar essa mensagem. Porque tudo está aqui para nos ensinar coisas muito, muito profundas. A palavra de Deus mostra a grandiosidade e o resplendor de Deus, e que nós somos seres humanos, simples seres humanos, e que precisamos de um Deus muito grande. E esse Deus é misericordioso. E que esse tempo não se acabe, que você não desperdice esse tempo e essa oportunidade que Deus fala ao coração, senão que se humilhe diante de Deus. Reconheça que só Ele é Deus, que só Ele é digno de ser louvado e exaltado. Ele é digno de ser crido. Ele é digno de confiança. Só Ele tem o poder de salvar a tua vida. Que Deus te abençoe. E se você fizer uma boa decisão, no fim dos teus dias, quando o teu tempo aqui na terra se acabe, você conhecerá pessoalmente o Deus dos céus e da terra. E quem sabe, também poderá conhecer Nabucodonosor, cara a cara. Quem sabe lá a gente conversará de bastante coisa. Bom, Deus te abençoe nesse dia.